E finalmente saíram os resultados do Banco BMG. Se você investe no banco, deixa aqui embaixo que eu gosto sempre de saber se você está investindo, se não. E eu vou te contar, por exemplo, eu investi no banco e meu preço médio era ali na casa dos R$ 2,30. E depois o banco acabou no segundo trimestre de 2023 tendo um prejuízo e de acordo com a minha estratégia, que pode ser totalmente diferente da sua, eu então decidi me desfazer deste ativo. Consegui sair no lucro porque ainda vendia R$ 2,50, recebia alguns dividendos nesse período todo e finalmente saí do banco e investi em outras coisas. Mas desde então, o banco trouxe resultados muito melhores do que aqueles que havia reportado até então e conseguiu trazer vários lucros. E para que a gente analise os lucros desse quarto trimestre de 2023 e, claro, olhar para o ano inteiro, para o consolidado de tudo isso, fique comigo por logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, antes da gente entrar em alguns resultados, eu quero apenas mostrar esse gráfico aqui para vocês que eu acho que é bastante interessante. Olha só, nós tivemos nesse período aqui de 12 meses um yield na casa dos seus 10% e uma valorização de 85% nos seus papéis. Claro, é muito importante você compreender que essa valorização toda está aqui um pouco viciada pelos dividendos, porque efetivamente esse valor de 1,79 ele nunca aconteceu. Na verdade, isso daqui é pelo desconto dos dividendos que nós temos, e aí ele faz esse cálculo e mostra aqui com o dividendo quanto que você teria ganhado no total, tá bom? Então essa valorização é considerando os dividendos, mas mesmo assim uma valorização de 85, quase 86%, de fato é muita coisa. E se você quer saber um pouco mais do que os analistas pensam a respeito dessa empresa, as recomendações, se você deve comprar, se você deve manter ou se você deve vender, inclusive com o preço-alvo, eu vou deixar no final desse vídeo, então fica comigo até lá. Então, eu trouxe aqui os resultados, né? Aqui você pode ver no RI, basta colocar BMG B4RI e entrar em central de resultados, você vai ver aqui os resultados. Eu trouxe aqui um pouco do fluxo de caixa, mas nós vamos falar isso no final. Mas já adianto que a empresa gerou caixa e isso é muito positivo. Indo aqui para os resultados, você pode pegar aqui, por exemplo, uns destaques do período. Para mim, isso daqui é muito importante na medida que aqui ele traz para nós quais foram os principais indicadores de todo o ano de 2023. E aqui a gente pode começar, por exemplo, com alguns indicadores que eu acho que são importantes, como o lucro líquido. E ele coloca que no quarto trimestre aqui eles tiveram um lucro de 124 milhões de reais. Surpreendeu bastante. Eu particularmente não imaginava que eles trariam um retorno sobre o patrimônio líquido na casa de 13,3%. Foi algo que para mim foi bastante alto, não esperava que o banco fosse trazer um resultado tão significativo como ocorreu nesse quarto trimestre. E olhando aqui para a margem financeira, nós tivemos aqui alguma coisa na casa dos seus 582 milhões de reais, um crescimento de 7% no trimestre. Melhoraram muito a inadimplência e, de fato, aqui eles tiveram uma melhora significativa, especialmente quando você analisa os resultados ali do Santander. No Banco BMG, nós tivemos uma queda na inadimplência, tanto a de curto como a de, vamos dizer assim, longo prazo, né? Porque a de curto serão 15 dias e a de longo eles chamam de 90 dias ou over 90, tá bom? Seguindo aqui, a gente pode ir um pouco para a carteira de crédito, ela teve um aumento, né? Estava ali na casa dos seus 21 bilhões, agora está na casa dos seus 23, então bastante interessante. Olha só que legal. Eles tiveram uma originação de crédito 4 vezes maior neste trimestre. Falando, obviamente, aqui do crédito ou do empréstimo consignado. É importante você saber, se você não conhece muito bem desse banco, que ele é um banco nichado. Não que ele seja ruim por isso, mas você precisa compreender a característica do produto. O empréstimo consignado, basicamente, você pega daquelas pessoas ali, talvez servidores públicos, talvez aposentados, e você já faz um desconto diretamente ali do benefício ou do pagamento que, no final das contas, ambos vão sair do governo. E você acaba, através dos empréstimos consignados ou do consignado em geral, fazer com que essas pessoas tenham uma inadimplência menor. Consequentemente, por você ter uma segurança maior de receber esse valor, você também tem taxas, os spreads mais comprimidos. E é exatamente por isso que as margens desse banco não são tão altas e a gente já vai dar uma olhada nisso, tá bom? Ó, vamos lá. A nossa estratégia é estabelecer o BMG como um emissor recorrente, tá bom? Eles captaram aqui 100 milhões em emissão de CRI com lastros aqui em letras financeiras e isso pode ser muito impactado. Por quê? Recentemente saiu uma lei que fala muito sobre CRIs, CRAs, debentures, enfim, fala aqui sobre inúmeras questões. E é importante você saber que esse tipo de crédito ele terá algumas restrições para ser emitido, porque muitas vezes as pessoas emitiam CRI e o lastro que você tinha, ou seja, o final ali da garantia que você tinha não era exatamente imobiliária, algumas vezes esse dinheiro não era destinado efetivamente para
vamos dizer assim, desenvolvimento imobiliário ou no agro para desenvolvimento rural, etc. Então havia uma desvirtuação e essa nova regulamentação do conselho foi exatamente nesse sentido. Então pode ser que isso seja marginalmente impactado, talvez não seja tanta coisa, mas pode ser. Aqui a gente já entra em alguns indicadores que para mim são muito importantes da gente compreender. O lucro líquido, o ROI da empresa, as margens financeiras, e nós vamos dar um panorama aqui um pouco desses indicadores aqui através de um documento um pouco mais complexo da gente ler, tá? Então vamos aqui para esse documento porque eu acho que essa conta vale muito a pena a gente fazer, tá? Eu já deixei aqui separado para vocês o demonstrativo de resultado geral. E por que eu quis o geral? Porque aqui vai ser muito importante você compreender que hoje o BMG é um conglomerado financeiro. Porque lá ele não tem só o banco, ele tem algumas fintechs que estão ali de baixo e ele também tem a parte de seguro e seguridade que ele está entrando. Claro, são números bem menores que estão lá dentro, você vai ver que é uma lucratividade perto dos 120 milhões, que a representatividade de seguros é de 7 milhões, 5 milhões, não é algo tão expressivo ainda, mas que efetivamente está aumentando. Que conta que eu quero fazer? Eu quero fazer a conta com vocês da margem líquida dessa empresa. Como que você faz isso? Basicamente, nós vamos pegar aqui o lucro dessa empresa, tá bom? Vamos pegar esses 204 milhões 662 mil reais e vamos dividir pelas receitas gerais que o banco teve, que foi de 7 bi 309 150. Ou seja, nós temos uma margem líquida, nesse caso, de 2,8%. Não é uma margem, para mim, que é suficientemente segura para o banco. Por quê? Porque eu particularmente vejo que nesse banco, especialmente ligado ali ao varejo, ao empréstimo consignado, qualquer variação, qualquer mudança que ocorra, talvez de regulamentação ou talvez de mercado, você pode ter uma surpresa muito negativa. E pensando que eu quero uma empresa que não tenha tantas oscilações ou tenha uma oscilação, mas não deixe de dar lucros, margens muito pequenas não coadunam exatamente com essa finalidade. Então, por isso mesmo, e não só pelo prejuízo, mas também por essas margens reduzidas que vieram reduzindo ao longo de 2023, eu então decidi deixar esse banco de lado, não porque é um mau investimento, mas porque para mim a estratégia, mais uma vez repito isso, não fazia sentido, tá? A gente pode voltar aqui, como eu mostrei para vocês, um pouco da inadimplência, tá? Nós vamos ver aqui ano contra ano, tá bom? 2022 contra 2023, vamos pegar a inadimplência que está aqui embaixo. Você pode ver que nós saímos de 5,1 para 4,1 e de 4,9 para 3,5. Ou seja, se você reduz a inadimplência, você gasta menos com advogados, você gasta menos com processo. Logicamente, portanto, você recebe mais e você reduzir despesas e ao tempo aumentar a sua receita, isso é uma fórmula muito poderosa e o BMG pode sim se beneficiar disso, já que, como eu falei, ele tem o crédito consignado como a sua principal força e isso é muito interessante. São margens menores? Sim, mas também você acaba tendo uma inadimplência menor. Seguindo aqui, a gente pode ver um pouco das estratégias do banco, varejo, mas eu quero ir exatamente aqui para a parte que nós vamos falar da carteira. Por quê? Lembra que eu te falei que é muito importante você compreender o que o banco ele faz, como que ele ganha dinheiro, onde ele está efetivamente inserido dentro do mercado? E aqui, se você não compreender exatamente a carteira, onde ela está colocada ali entre os demais players, e demais players eu falo exatamente dos bancos menores, onde então o Banco BMG consegue a sua colocação, você ficaria, vamos dizer assim, à mercê da sorte, porque você tem que compreender exatamente onde você está investindo. E para mostrar aqui para vocês, eu vou trazer mais uma vez vocês aqui para a tela. E antes da gente falar da carteira, só interessante aqui, ó, BMG Seguridade, que eu havia falado para vocês. Eles trazem aqui exatamente BMG Corretora, falam sobre a história da WIS. Eu acho muito interessante depois vocês darem uma olhada nisso, porque de fato faz sentido quando você para pensar, por exemplo, no Bradesco. O Bradesco ele tem ali a sua parte financeira, mas se você se recordar dos resultados anteriores, quem salvou o banco efetivamente foi a parte de seguros. Então é interessante o BMG pensar, poxa, o Bradesco deu certo, então eu posso utilizar essa mesma técnica, não que a seguradora vai ser tão grande quanto é no Bradesco, mas pode ser que ela consiga manter um resultado, pelo menos mínimo e estável, e isso é muito interessante. Então, olha só, lembra que eu te falei que ele estava dando um resultado interessante, mas ainda marginal? Tá aqui, ó, 7,6 milhões neste quarto trimestre de 2023. Você tem a parte de BMG Seguros, que está trazendo aqui, ó, para o BMG negativo de 9 milhões de reais, tá bom? Comparado a um resultado positivo de 1,3. Então, meio que um acabou compensando o outro, ainda saiu um pouquinho aqui no prejuízo. Então, ainda eles estão tentando ajustar um pouco essa parte, tá? Não é exatamente
algo simples de você fazer, afinal de contas nós temos dois grandes players, claro, não só esses, mas os principais, que são o próprio Banco do Brasil Seguridade, né, que é o BB Seguridade, e a Caixa Seguridade, são players tão grandes e capilarizados que é difícil você conseguir encontrar um nicho. Quando você pensa que tem outras seguradoras menores e você ainda tem a parte de seguros, não só do Bradesco, mas também algumas linhas ali do próprio Itaú, você vê que realmente é difícil do BMG conseguir se colocar em algum segmento, tá? Então, trazendo vocês aqui exatamente para o que eu estava comentando sobre a distribuição da carteira, você pode ver que, no geral, os produtos consignados correspondem a 63% da carteira total. Claro, você tem um pouco de varejo, atacado, outras carteiras e runoff, né, que é o descontinuado. O que você precisa entender, portanto? Qual segmento esse banco está? Só para você não achar que eu estou denegrindo, por exemplo, o segmento no qual ele está, é só você fazer um comparativo, por exemplo, com o próprio Banco ABC, que ele está muito mais voltado para pessoas jurídicas, normalmente de pequeno, médio porte, com algumas large caps lá dentro. Você pode pensar, por exemplo, num Banrisul da vida, que é um banco mais regionalizado, que tem ali a sua segmentação, claro, em diversos ramos, mas que é muito preso a um determinado setor, a uma determinada região. E, diferentemente do BMG, ele é mais segmentado no Brasil, mas ele tem um produto muito mais específico aqui. Então, o que eu quero mostrar é que, no final das contas, os resultados aqui do BMG, eles refletem um crescimento que é proporcional à capilaridade do banco, ao produto que ele entrega ao mercado e às novas políticas aqui que ele tem. O que eu acho interessante nós colocarmos aqui como panorama final. No ano de 2024, o BMG ele decidiu mudar a política de distribuição de dividendos, para que então ele fizesse uma distribuição trimestral. Ele vem anunciando bons dividendos. Eu, particularmente, num vídeo que eu havia feito anteriormente, fiz alguns cálculos e, a princípio, sem a ideia de quanto mais ou menos daria de resultados aqui, porque na minha concepção o lucro seria bem menor do que esse, o banco BMG estaria queimando caixa. E quando eu paro para olhar aqui os resultados especificamente do fluxo de caixa dessa empresa, e eu posso até mostrar para vocês aqui embaixo, você vai perceber de forma bastante clara que neste ano de 2023, o conglomerado financeiro, ele teve uma geração de caixa positiva no valor aqui de 73 milhões de reais. Ele tinha ali no caixa 436 e finalizou 2023 com 512 milhões de reais em caixa. É um valor muito bom, que eu particularmente penso que o banco poderia fazer bons investimentos com esse valor, e claro, se ele conseguir aumentar a carteira de crédito com esses 500 milhões e conseguir fazer uma captação ainda mais interessante que ele já vem fazendo, aumentando mais ainda esse valor que ele tem lá dentro, eu particularmente penso que seria interessante aumentar talvez o varejo, aumentar ali algumas outras frentes que não sejam consignado. Por mais que ele seja forte, é interessante ele ter uma própria diversificação ali de produtos, senão ele fica muito preso a algo, e se der algo errado, ele enfim acaba tendo grandes problemas. Você como acionista acaba indo na mesma toada. E claro, se você ficou até o final aqui comigo, eu vou te mostrar qual a recomendação da Genial, tá? Então eles têm uma recomendação aqui de manter no papel, eles têm o preço-alvo de R$ 2,50, que dá uma desvalorização de 27% praticamente. É um papel que, no sentir aqui do banco, da Genial, eles particularmente não entendem que o papel hoje possui um valor que possa ser destravado. Na verdade, acredita-se que o banco ele está muito esticado. Olhando, portanto, para todas as perspectivas, você tem de um lado um banco que pode crescer muito, pode segmentar outras receitas, está pagando bons dividendos, ao tempo que você tem recomendações, por exemplo, de manter, não fazer nada com o papel, mas ninguém enxerga um upside. Eu particularmente penso que os resultados eles estão vindo de forma surpreendente. Então, pode ser que com essas novas safras aqui de resultados positivos e melhores que o banco está trazendo, pode ser que esses preços sejam revisitados e que então nós tenhamos uma valorização ainda mais expressiva no papel. Claro, se você acredita que o papel pode subir mais, deixa aqui embaixo o seu preço. E se você quiser ter conhecimentos mais aprofundados a respeito de empresas, te convido a conhecer nossa área de membros, onde você tem aulas exclusivas e acesso também às nossas lives e, claro, a oportunidade de batermos um papo de 1 hora sobre a sua carteira de investimentos. Espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado.